foi derrotado nas urnas. E o recado do povo também foi em função do negacionismo patrocinado pelo presidente da República. Que a gente tem que ter segurança nas vacinas. Ninguém aqui é contra a vacinação. Aliás, as vacinas que existem foram feitos 20 anos de testes. A gente sabe os efeitos colaterais e se há ou não eficácia. Com relação à vacina do Covid... Está se discutindo se a vacinação contra a Covid pode ser cobrada pela autoridade pública como prática responsável dos pais ou não. E o nosso entendimento, respaldado inclusive na lei, é que sim. Caso haja juntada de declaração do esquema vacinal, vai ser arquivado. Ou seja, isso aqui é uma coação. Uma coação do Ministério Público às famílias. As famílias estão, sim, por meio de uma nota técnica cujo caráter não seria normativo, mas que, miraculosamente, uma nota técnica sem caráter normativo fez tornar obrigatório uma vacina em caráter experimental, sim, porque... E dizer que vacina salva vida. Nós temos medo mesmo, é da ignorância, é da fake news, que por muitas vezes impediu de pessoas inocentes... O Brasil já sabe que o ex-presidente e a sua turma de negacionistas teve responsabilidade com a escala de mortes que a Covid impôs ao Brasil. O Brasil já sabe. Bom, eu vi 2 deputados do PSOL aqui discutirem e eles não mereceriam nem o debate. Porque eles não respeitam, o PSOL é um partido que não respeita o parlamento. Toda vez que eles perdem aqui, não sei nem por que tem representantes no parlamento, porque toda vez que perdem aqui, judicializam questões lá no Supremo Tribunal Federal. E ganham. Né? É um alinhamento incrível. E não, os filhos não são propriedades do Estado. Enquanto eu for deputado, quando eu viver... Pessoal, assunto de extrema importância. O que eu vou trazer para vocês aqui são trechos do que foi a Comissão de Constituição e Justiça dessa semana que passou, referente ao assunto vacina da Covid em crianças de 5 meses a 5 anos. Acontece aí que teve uma norma técnica, né, um assunto envolvendo isso para que houvesse uma recomendação, então, de vacinação nessa faixa etária das crianças, porém o Ministério Público começou a notificar pais que não estariam vacinando, inclusive estabelecimentos como creches, por exemplo, não estariam aceitando matrículas, né, de bebês e crianças se não tivesse tomado a vacina. Bom, aconteceu tudo isso, vocês vão ver agora então um embate que foi, né, o pessoal principalmente do PL, o Partido Liberal, e o pessoal do PSOL, que inclusive defende que os pais devem sim ser responsabilizados caso não vacinem seus filhos. Bom, é um assunto extremamente delicado e importante que vocês precisam saber, então vamos curtir comigo agora esse vídeo. Mas antes disso, eu preciso passar um recadinho para vocês do meu amigo Bruno Neri. Tu gasta quanto tempo diariamente no teu celular? Pois é, mexendo ali na internet. Tu sabia que tu pode fazer desse teu celular uma fonte de renda extra? Isso mesmo, com apenas 1 hora por dia que tu vai utilizar ali no teu celular com a internet, tu pode ganhar de 100 a 200 reais diariamente como uma fonte de renda extra. E olha, eu duvido para quem 100 a 200 reais por dia a mais no salário não vai fazer a diferença. E é justamente pensando nisso que o meu amigo Bruno Neri, que ele já trabalha há mais de 6 anos com isso de forma íntegra e honesta, um método que ele trouxe lá de fora dos Estados Unidos e que muita gente já utiliza, ele está ensinando muitas pessoas. Hoje ele já ganha por volta de 3 mil reais por semana com esse método, além de estar ajudando também várias outras pessoas, conforme as imagens vocês estão vendo aí na tela. Então a gente fez uma parceria aqui com o canal, ele me prometeu que vai ajudar algumas pessoas, dando uma atenção especial se tu clicar no primeiro link fixado aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Então não perde tempo, corre lá, eu tenho certeza que vai fazer a diferença para ti com trabalho, conhecimento e muita honestidade, tu aprender uma forma nova de incrementar uma grana extra aí no teu salário, fechou? Então... Eu, desde que nasci, graças ao zelo dos meus pais e à ciência, meus pais nasceram quando o Oswaldo Cruz se despedia da vida, em 1917, por aí, mas houve uma conquista, não sem reação, da ciência brasileira. Então o que a gente está discutindo aqui, ao fim e ao cabo, não é tanto se a nota técnica é normativa, está se arvorando a ser lei, está se discutindo se a vacinação contra a Covid pode ser cobrada pela autoridade pública como prática responsável dos pais ou não. E o nosso entendimento, respaldado inclusive na lei, é que sim, o Ministério da Saúde tem essa competência e vou além.
tem esse dever de zelar pela saúde da população. A deputada Carol disse que não se pode obrigar os pais a cometerem esse crime de vacinar os seus filhos pequenininhos. Ora, eu falo exatamente o contrário. Não se pode desobrigar os pais de cometerem o crime da omissão em relação aos cuidados da saúde pública e à vacinação. Essas vacinas, está aqui, inclusive na nota técnica, que o pessoal que a maioria aqui da comissão, 29 deputados, estão apressados em rejeitar. Ela lembra bem que as vacinas para a Covid-19 em crianças estão devidamente licenciadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então nós vamos passar a desconsiderar a Anvisa, dizer que não vale nada. E mais, incorporadas ao Sistema Único de Saúde, uma incorporação irresponsável do SUS, mas tudo devidamente, previamente aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, CONITEC. São cientistas, médicos, pesquisadores, infectologistas sem nenhuma responsabilidade social. Está na nota técnica, que aqui a comissão está querendo recusar, rejeitar ou dizer que ela tem força de lei, que não pode. O argumento não é jurídico. O argumento nosso aqui é humano, científico, voltado para a saúde pública. Presidente, conforme nós havíamos comentado anteriormente, nós estamos recebendo várias notificações do Ministério Público, denúncias de pais desesperados. Inclusive tivemos esse problema no início do ano, dos pais que iam inscrever seus filhos no colégio e era perdida a carteira de vacinação e caso não estivesse lá a vacinação por Covid, a partir dos 6 meses dos bebês até 5 anos, esses pais estavam sendo impedidos de inscrever seus filhos nos colégios. Ademais, agora, nós recebemos notícias de pais em vários municípios de Santa Catarina, dos quais o Conselho Tutelar está descomunicando o Ministério Público porque os pais estariam desobedecendo normativa do Ministério da Saúde e não vacinando em caráter obrigatório os seus filhos da vacina do Covid-19. Inclusive, temos uma dessas notificações do Ministério Público aqui de Santa Catarina, na qual o Ministério Público, por meio do seu promotor, notifica Vossa Senhoria para que comprove nessa promotoria, no prazo de 10 dias, a vacinação de sua filha, fulana de tal, contra a Covid-19, sob pena de ser responsabilizado judicialmente nos moldes do artigo 249 da Lei 8.069 de 90, o qual prevê a aplicação de multa de 3 a 20 salários mínimos, sem prejuízo de propositura de ação de obrigação de fazer, conforme decisão anexa. Caso haja juntada de declaração do esquema vacinal, vai ser arquivado. Ou seja, isso aqui é uma coação. Uma coação do Ministério Público às famílias. As famílias estão, sim, por meio de uma nota técnica cujo caráter não seria normativo, mas que, miraculosamente, uma nota técnica sem caráter normativo fez tornar obrigatório uma vacina em caráter experimental. Sim, porque o Covid... Não temos 10, 20 anos de Covid, 10, 20 anos de experimentação dessa vacina para ver, primeiro, se há eficácia. Teve até uma deputada do PSOL que falou que foi inoculada 4 vezes e tinha pegado Covid. Vocês lembram o ano passado? Ela tomou 4 vezes a vacina do Covid sendo adulta e disse, mas infelizmente peguei Covid. E nas crianças a gente tinha testes. De que criança, né, deputado Bilinski? Você falou aqui, minha esposa é neonatologista e ela falou que não viu um caso de criança morrer por Covid. Porque o sistema imunológico das crianças não responde ao vírus, o vírus não pega nas crianças. E por que o Brasil é um dos únicos países do mundo que está obrigando suas crianças, seus bebês, a se vacinar de uma vacina cujos efeitos colaterais não se tem conhecimento, porque não temos tempo de testagem desses medicamentos, dessa vacina? Por que nós vamos obrigar os pais a fazer esse crime com seus filhos? Os pais não querem, mas estão sendo obrigados por órgãos da justiça. O Código Civil é claro quando diz que ninguém será obrigado a inocular em si algo que não queira, mas aqui nós estamos vendo uma nota técnica gerando esses efeitos. É por isso que a deputada Júlia fez o recurso com esse PDL para assustar os efeitos desse ato normativo, sim, porque está gerando efeitos no mundo jurídico. E nós fizemos o PL dos 213 de 2024, dizendo que o meu projeto de lei, ele diz, estou pegando a assinatura dos líderes para requerimento de urgência, só faltam 2 assinaturas, inclusive, ele fala que não pode uma vacina entrar para o Plano Nacional de Imunização sem ter ampla testagem, onde fiquem publicizados e comprovados que elas têm eficácia e os efeitos colaterais sejam claros, para que as pessoas saibam os eventuais prejuízos de serem inoculadas por potencial vacina. O que não ocorre com muitas das vacinas já consolidadas. Nós temos várias vacinas extremamente eficazes. E nós temos, e que é feita a imunização nas crianças. Concederiam uma parte?
Já concedo, deputado Lafayette. Pois não. Então, eu só quero dizer, deputada Cris, deputada Júlia, parabéns a todos os deputados que estão conosco nessa luta. Aos pais, nós estamos fazendo a nossa parte aqui no Congresso Nacional. Não é fácil lidar com esse governo que, infelizmente, não tendo a prova dessas eficácias, está obrigando os seus bebês e suas crianças contra a vontade dos pais, que têm sim autonomia, porque os filhos não são de propriedade do Estado, ao contrário do que pensa esse governo. Mas nós estamos lutando para derrubar esse ato normativo que tem sim efeito no mundo jurídico e tem feito coação nas famílias, e no que depender de nós, nenhuma família vai ser obrigada a vacinar quando a vacina não tenha no mínimo 10 a 20 anos de testagem para sabermos sobre a sua eficácia e sobre os efeitos colaterais. Por isso, queremos a aprovação dos colegas desse PDL, desse recurso ao PDL, para que ele possa ser enfrentado na Câmara dos Deputados, assim como o nosso projeto de lei que estamos recolhendo a urgência, para que não tenhamos vacinas experimentais cujos efeitos não sabemos a longo prazo nas nossas crianças. Então, pedimos o reforço dos colegas nesse intuito. Concede uma parte? Concede uma parte, então, para o deputado Lafayette. O artigo 5º da nossa Constituição, ele é muito claro, trazendo os direitos fundamentais dos cidadãos. O artigo 5º ele é autoaplicável, é aplicação direta. E ele traz, de maneira muito clara, no inciso 8º, dizendo que é o inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é que é o fato. É isso que nós precisamos nos atentar. Hoje em dia, ficam as agências reguladoras, ficam os órgãos, o Ministério, soltando portaria, soltando resolução. E as pessoas, e me admiram muitas vezes o próprio Ministério Público, olhando isso como se fosse lei. E obrigando as pessoas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em função de uma portaria de um órgão tal. A Constituição é clara. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer nada ou deixar de fazer nada obrigatoriamente, senão em virtude de lei. E lei, quem vota é o Congresso Nacional. Né? Então é isso que eu quero lembrar aqui aos nossos pares. Nós estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Não estou nem atento, nem tanto a esse caso, que é um caso claro, típico do que eu estou dizendo aqui, mas em inúmeros outros casos. Estamos esquecendo da nossa lei maior, a nossa Constituição. Pessoal, agora fiquem bem atentos. Nós vamos ver o posicionamento da representante indígena Célia, do PSOL. E que é uma narrativa, assim, é coordenada, a gente percebe isso. Todos eles repetem as mesmas coisas. Na sequência, nós vamos ver, então, um posicionamento muito forte da Júlia Zanatta, que vai bater no PSOL e não vai medir palavras na hora de denunciar, digamos assim, ou de expor os pensamentos dela. Então, vamos ver aí até o final, porque tá super importante. E é interessante observar que o mesmo negacionismo científico é o negacionismo climático. É contraditório, inclusive, semana passada, quando se votava aqui o seguro rural, o negacionismo que nega os eventos climáticos é o mesmo negacionismo que também reivindicava aqui também a perca da safra. Agora já é também comprovado, caro Chico, que os territórios indígenas, por exemplo, não está na imunização prioritária da dengue. E está com 28% da mortalidade, sobretudo, de dengue hemorrágica. Então nós estamos falando que a vacina é algo, sobretudo, que no processo histórico de Brasil, e não adianta pegar os livros de história, muitas vezes as pessoas aqui reclamam que a gente não leu as notas técnicas, e dizer que vacina salva vida. Nós temos medo mesmo, é da ignorância, é da fake news, que por muitas vezes impediu de pessoas inocentes vacinar e perder entes queridos. A maior arma que mata não é somente uma arma letal. A arma da mentira, a reprodução da mentira mata, assim como a ignorância mata, e não existe futuro sem futuro. As crianças são o nosso futuro. Presidente, bom, eu vi 2 deputados do PSOL aqui discutirem e eles não mereceriam nem o debate, porque eles não respeitam. O PSOL é um partido que não respeita o parlamento. Toda vez que eles perdem aqui, não sei nem por que tem representantes no parlamento, porque toda vez que perdem aqui, judicializam questões lá no Supremo Tribunal Federal e ganham. Né? É um alinhamento incrível, mirabolante. E o que acontece? Falou-se tanto aqui em técnico, em respeitar, em quem é especialista em vacina, mas recentemente o PSOL atacou uma resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, a respeito da cistolia fetal. Injeção em bebês, né, em gestação com mais de 22 semanas. Então, nesse caso daí, pode atacar os médicos, porque o PSOL entende mais que os médicos que editaram a resolução. Mas agora, a nota técnica vale mais. Então, não mereceriam nem o debate, porque não respeitam. É um partido que não respeita as decisões desse parlamento. Deveriam abdicar de seus mandatos. Agora, aqui sobre o PDL e toda essa questão de vale ou não vale, é óbvio que está produzindo efeitos. A nota técnica é como se ato normativo fosse.
E a nota técnica tem sido um subterfúgio desse governo Lula para que justamente um governo sem povo e sem apoio no parlamento, se não usar de emendas, por exemplo, não tem apoio no parlamento. Então eles têm usado a nota técnica para que justamente nós, os deputados, que a gente não possa... Nós que tem... Eu vou dar um dado científico aqui, para quem fala tanto em negacionismo. Cientificamente, quem tem voto são os deputados. Não é ninguém que emite nenhuma nota técnica, ou o ministro da STF. É um dado irrefutável. Quem tem voto são deputados e senadores. É quem tem mandato eletivo. Isso é científico. O PSOL, repito, nega isso. Vai lá e vai no STF. Então, o nosso objetivo aqui é suscitar essa nota técnica que está produzindo efeitos, como, por exemplo, mãe ameaçada em Presidente Getúlio, Santa Catarina, de multa de 4.900 a 32.000. Conselheira tutelar diz que crianças não são propriedades dos pais. Então, se as crianças não são propriedade dos pais, é do Estado, bora lá pagar a faculdade, tudo que a gente tem que pagar, o enxoval, o leite, né? Porque daí o Estado não serve, só para interferir na vida dos outros, né? Então, as razões contra essa obrigatoriedade, adentrando um pouquinho na questão, são essas penalidades severas que os pais que recusarem a vacinação estão sofrendo, inclusive impedindo pais vulneráveis de terem acesso a benefícios como Bolsa Família. Então, isso deve ser super democrático. Se você não inocular essa substância aqui no seu corpo, está cortado o seu Bolsa Família para sustentar a sua filha, a sua família. E, para concluir aqui, presidente, o Brasil está na contramão do mundo. É o único Brasil que está obrigando em bebês de 6 meses a 5 anos. Outros países estavam obrigando e recuaram nessa política. Então, nós estamos, sim, na contramão. Necessidade de cautela na saúde infantil. Por isso que eu venho aqui fazer um apelo aos meus colegas para aprovação desse recurso ao PDL, para que os deputados possam decidir sobre isso. Os deputados precisam decidir sobre isso, e não uma nota técnica. Como bem falou aqui o deputado Lafayette, que é além de deputado, um grande colega e um grande jurista. Nós não podemos mais deixar que órgãos estatais de pessoas que não são representantes da população passem por cima dos nossos poderes aqui dentro dessa casa. Então, eu venho aqui fazer um apelo e dizer que, sim, a nota técnica está produzindo efeitos como se ato normativo fosse, inclusive na decisão monocrática do ministro da STF, Zanin, isso está bem claro. Essa decisão monocrática derrubou todos os decretos de prefeitos que tentaram ser contra a obrigatoriedade dessa vacina. O PSOL, mais uma vez, não respeitando quem tem voto, foi lá e entrou no STF e conseguiram derrubar os decretos de prefeitos bem intencionados que não queriam cobrar essa obrigatoriedade da vacina em Santa Catarina. Então, um apelo aqui de mães, de pais que têm procurado o meu gabinete, o gabinete da deputada Carol Detone, do deputado Diego Garcia, da deputada Cristonieto, de todos os deputados. Um apelo de pais que, sim, têm todo o poder sobre os seus filhos. E não, os filhos não são propriedades do Estado. Enquanto eu for deputado, enquanto eu viver, mesmo sem mandato, eu vou lutar para que os filhos não sejam propriedade do Estado. Muito obrigada. Pessoal, esse é o posicionamento da deputada Júlia, que inclusive foi uma das que encabeçou esse PDL aí. Bom, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham de tudo isso que vocês ouviram aqui nesses trechos da Comissão de Constituição e Justiça. Comenta aqui embaixo para mim. Não se esquece de ficar inscrito e ativar o sininho, porque nós teremos mais um vídeo ainda hoje no Debate em Foco, então fica ligadinho que logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal.